Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Censo demográfico começa em 1º de agosto. Por isso está comigo hoje o coordenador do censo do IBGE em Lajeado, Paulo Ricardo Hamester. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes, tudo certo? Paulo, agora sim, depois de algumas tentativas interrompidas pela pandemia, vem aí a coleta do censo 2022. Exato, a ideia é que iniciemos a coleta na segunda-feira, dia 1º, né, em todo o país. Talvez não em todos os municípios, né, mas sim, ele inicia na segunda-feira, dia 1º. Paulo, o censo é realizado em qual intervalo de tempo? 10 em 10 anos, censo demográfico de 10 em 10 anos, né, que é o censo deste momento, é o demográfico, aquele que passa em todas as residências, né. Temos também o agropecuário, que também ocorre de 10 em 10 anos e foi realizado em 2017 e 2018. Mas agora é o censo demográfico, que passa em todas as residências, tanto em área urbana como em área rural. Ele deveria ter sido realizado em 2020, então, né? Esse adiamento forçado, né, infelizmente, implica em algum problema, em alguma alteração? Causa algum efeito? Não, só deixa os dados um pouquinho mais desatualizados, né? Já temos um intervalo padrão de 10 anos, agora a gente tem uma diferença de 12 anos, né, para o dado que vai ser gerado agora para a última coleta. Esse seria o principal problema, entre aspas, né, uma desatualização maior dos dados, né, e a gente é requisitado diariamente, né, população por faixa etária, urbana e rural, e a resposta é sempre a mesma. Estou te passando os dados de 2010, né, então agora, depois de 12 anos, a gente consegue atualizar essa informação, né. Para o nosso ouvinte conseguir compreender bem o que a gente está falando aqui, Paulo, qual é o papel, para que serve o censo? E aí eu já vou pedir para te explicar um pouquinho do que é questionado nesse censo demográfico. Sim, o censo é o principal levantamento estatístico do país, né? É o principal retrato, ele gera um retrato daquele momento em que ele é realizado, né? E o dado principal gerado em um censo demográfico, e mais simples, é o principal, mas também é o mais simples, é o número de habitantes. Né? É o que se espera inicialmente de um censo demográfico, né? Termos um dado atualizado do número de habitantes por município, por bairro, por distrito, né? É o primeiro dado que se espera e ele é a base para uma série de planejamentos, né? Você saber quantas pessoas residem no seu município, né? É um dado inicial para qualquer tipo de planejamento. Depois disso eu tenho população por faixa etária, por sexo, nível de escolaridade, trabalho e renda, uma outra gama muito grande de informações. Mas o primeiro que se espera de um censo é o número de habitantes e a partir dali sai a distribuição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma verba do governo federal destinada a todas as cidades. Cidades pequenas, citar aqui dos arredores, por exemplo, Westfália, Poço das Antas, tem no FPM a sua principal fonte de renda, muitas vezes, né? E ela é distribuída a partir do número de habitantes, né? Então, você ter o dado de população atualizado possibilita que o município tenha uma distribuição maior ou menor desse FPM, né? Bom, então a partir de segunda o pessoal estará nas ruas, eles foram selecionados através de um concurso e passaram por todo um treinamento. E isso, o treinamento inclusive está acontecendo hoje, né? Nós distribuímos em 2 semanas. O treinamento foi realizado uma das etapas na semana passada para parte do pessoal e a segunda etapa para o restante nessa semana. Então eu já tenho os recenseadores treinados e tenho que fizeram o treinamento na semana passada e tem uma outra parte da equipe sendo treinada hoje, inclusive, que encerra essa parte no dia de hoje, né? A partir do encerramento do treinamento eu tenho toda a parte de contratação dessas pessoas, né? Alocação de suas áreas de trabalho e eu dependo muito de sistemas, né? Então, como está acontecendo ao mesmo tempo em todo o país, muitas vezes o sistema não nos ajuda, né? Como a gente esperaria e por isso que talvez a gente não consiga iniciar efetivamente na segunda-feira em todos os municípios, né? Por exemplo, talvez eu consiga começar em Lajeado, mas não em Estrela. Talvez eu consiga aqui em Teutônia, mas não em Westfália. Mas a partir de segunda-feira, de forma lenta e gradual, a gente começa o censo sim, né, em todo o país.
A previsão é de que essa pesquisa, essa visitação às casas dure em torno de quanto tempo? A previsão inicial para o censo sempre é de 3 meses. Então seria agosto, setembro e outubro. Mas como desde dos primeiros processos seletivos a gente vem com déficit de pessoas, a gente ainda não conseguiu o número de recenseadores que a gente espera, já sabemos que vai se alongar um pouquinho mais. Então não terminaremos até o final de outubro, entraremos em novembro, talvez até em dezembro. Mas tem que ser terminado em 2022. Por isso nós tivemos também a divulgação de novo edital, que daqui a pouquinho a gente fala disso. Antes eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre essas visitações. Elas acontecem em todas as residências. E como é que é o modelo de pesquisa? Quanto tempo demora? Sim, nós temos 2 modelos de questionário, o básico e o amostra. O básico ele é aplicado em todos os domicílios. Se forma a lista de moradores daquela casa, quantas pessoas residem, nome completo de todas elas, data de nascimento, cor de pele, tá? Alfabetização, sabe ler ou escrever, sim ou não. Algumas perguntas sobre o domicílio, quanto ao abastecimento de água, por exemplo. Tá? E trabalho e renda do responsável pelo domicílio. Uma das pessoas é definida como responsável, então trabalho e renda dessa pessoa. Basicamente isso, o questionário básico. Tá? O questionário amostra tem uma série de outras informações, como por exemplo, religião, escolaridade. O questionário básico pedia só se a pessoa sabe ler e escrever, o amostra já pede o nível de instrução, é um pouco mais aprofundado. Então, religião, escolaridade, nupcialidade, que seria a questão de estado civil, fecundidade para as mulheres, mortalidade, migração, trabalho e renda para todas as pessoas. Tá? Então, o questionário amostra ele é bem mais completo, mas ele não é aplicado em todos os domicílios. Tá? O questionário amostra, por exemplo, no caso de Teutônia, ele é aplicado em apenas 10% das residências. Municípios a partir de 20 mil habitantes, que é o caso de Teutônia, de Estrela, de Lajeado, o amostral, então, ele é aplicado em apenas 10% dos domicílios. E é aleatório. O morador, ele não tem como saber, aqui vai ser um básico, aqui vai ser uma amostra. É no momento que o recenseador chegar, que ele abrir o questionário, ou vai abrir um básico, ou vai abrir uma amostra. É aleatório. É o sistema que joga aí conforme ele estiver programado para abrir então a pesquisa. Isso. Importante a gente salientar que todos os visitadores, todos os recenseadores vão estar identificados e a população precisa responder direitinho as perguntas, Sim, é o que a gente espera, sim, recenseadores com colete, com crachá, com boné, o próprio equipamento de coleta, que é um smartphone, ele tem uma capa azul com o logo do IBGE, em caso de dúvidas, temos um 0800, temos um site, que é o respondendo.ibge, onde pode se confirmar a identidade dos recenseadores. E sim, a base, no final de um censo a gente quer ter um retrato mais fiel possível do país, da situação sociodemográfica das suas pessoas. E para que isso seja fiel, a gente precisa que as pessoas respondam adequadamente, não ocultem nenhuma informação, não precisam ter medo. Tem algumas questões talvez um pouco delicadas, como você entra na parte da renda, do rendimento, vou ter que dizer quanto eu ganho, quanto meu marido ganha, quanto minha mulher ganha. Sim, é um dado muito importante, a renda. E não precisa ter medo em passar essa informação. Mas o imposto de renda... Não, IBGE é uma coisa, é estatística, é somente estatística, são dados sigilosos, não há troca de informações entre os órgãos. O dado do IBGE é um dado somente para fim estatístico e ele é sigiloso. Quem vai ter acesso à informação é o recenseador no momento da entrevista. A partir dali, vai para o banco de dados e vira estatística. Então, a renda, por exemplo, depois eu tenho o dado de renda média da população. Qual é a renda média da população de Teutônia? Qual é a renda média da população de Westfália? Qual é a renda média por escolaridade? Quem tem nível superior ganha mais do que quem não tem. É um dado real? Normalmente é. Da onde vem isso? Do censo. O censo indica que pessoas com nível de instrução maior tendem a ter uma renda superior. Vem do censo essa informação, mas para que a gente possa gerar essa informação, a gente precisa ter o dado inicial que sai lá da ponta, lá da casa de cada cidadão, passando essa informação corretamente para o recenseador.
Por isso é extremamente importante que as pessoas recebam bem o recenseador, respondam corretamente, afinal, como você dizia antes, muitas decisões são tomadas com base no resultado desse censo. Exatamente. Por que o meu bairro não tem uma creche? Quantas crianças existem nesse bairro em idade de frequência à creche, né? O censo vai mostrar isso, e talvez o censo indique que ali naquela localidade fosse importante a construção de uma creche, a construção de um posto de saúde. São exemplos simples, né? Mas que o censo pode apontar isso para os gestores públicos. Olha, aqui, pelo que o censo me indica, de número de pessoas em tal faixa etária, seria muito interessante a construção de uma creche, né? Então o censo pode levar a esse tipo de benefício depois para a sociedade, né? Bom, sempre que havia divulgação de edital para a seleção de trabalhadores no censo, a gente falava sobre o assunto aqui, e hoje não é diferente, porque nós ainda temos vagas, correto? Isso, a gente tem uma demanda de 272 recenseadores nos 24 municípios atendidos pela agência Lajeado, né? 272. Hoje a gente tem em torno de 200 já treinados ou finalizando o treinamento hoje. Então teríamos aí em torno de 70 vagas ainda em aberto nesses 24 municípios, né? Alguns municípios mais, outros menos, mas de uma forma geral todos os 24 municípios que a gente atende trazem vagas, né? E sim, foi publicado ontem um novo edital, né, trazendo essas vagas para que a gente tente mais uma vez buscar essas pessoas, né? São então em torno de 70 vagas nesses 24 municípios, e o processo de inscrição ele é bem simples, tá? Não há cobrança de taxa, não há realização de prova, é basicamente um cadastro, né? E a partir dali daqui a alguns dias, o resultado ele é divulgado no dia 15 de agosto, a gente pode chamar essas pessoas. Inscrições até quarta-feira, dia 3. Então, quanto antes para quem ainda quer participar do censo, e todas as vagas são para recenseador. Recenseador, isso. No site do IBGE, ibge.gov.br, bem na tela inicial existe um link processos seletivos, tá? Clicando ali internamente a esse link, você tem ali edital 14 de 2022, recenseador. É o edital que abriu ontem, o 14. Ali tem todas as informações, o número de vagas por município e o formulário de inscrição. A inscrição não vai ser pela internet. Esse formulário tem que ser impresso, preenchido manualmente e levado em um dos postos de coleta do IBGE. Por exemplo, aqui em Teutônia, que abrange Teutônia, Westfália e Poço das Antas, o posto de coleta é na Câmara de Vereadores, né? Então esse formulário é impresso, preenchido, e o pessoal traz aqui na Câmara de Vereadores para a equipe do IBGE que já está ali, né? Vão receber esse formulário e vão efetivar a inscrição desse candidato, né? Então inscrição de certa forma presencial, né? Até o último edital eram inscrições pela internet, e agora para agilizar, para que a gente já tenha isso logo em mãos, a inscrição é presencial. Imprime o formulário, preenche e traz nos postos de coleta. Então Teutônia, Poço e Westfália se reporta aqui ao posto na Câmara de Vereadores, tá? Imigrante, Colinas e Estrela, o posto de coleta é lá no INSS de Estrela, tá? Então cada município tem o seu direcionamento para um posto de coleta específico, mas isso está especificado no edital também, né? Paverama, por exemplo, vai constar lá inscrições em tal endereço. Paverama já não se reporta à agência Lajeado, né? Então não saberia dizer qual o caso de Paverama, mas só o exemplo, né? Paverama vai constar lá o endereço onde o formulário tem que ser entregue, né? No momento em que a pessoa acessa, busca o edital, tem acesso ao formulário, todos esses dados, e qualquer dúvida, o telefone do IBGE também está disponível. Isso, a gente atende então ali em Lajeado no 3714-2363. Paulo, eu acho que a maior dúvida das pessoas é quanto a essa questão, porque antes foi realizado prova, o pessoal passou por um teste em que foi aprovado ou não. Sim. Agora você já disse que é diferente, você entrega o cadastro, digamos assim, no IBGE, e aí acontece a seleção? Isso, entrega o cadastro, a ordem de classificação ela é dada pela escolaridade, né? Inicialmente, né? Quanto maior, se exige do recenseador o ensino fundamental completo, né? Mas quanto maior a escolaridade, maior a pontuação no processo seletivo. E havendo empate, né? Por exemplo,
tenho mais inscritos do que o número de vagas. Então, eu tenho que selecionar os primeiros classificados. Aí vem a questão da escolaridade inicialmente, e havendo empate, o desempate se dá pela idade. Idades maiores, com uma pontuação superior às idades maiores. Pessoas de mais idade têm vantagem também. Nesse sentido, essa é a forma da classificação que se dá, né? Mas se eu tiver um número de inscritos igual ou inferior ao número de vagas, todos serão chamados, né? Eu acho que uma das maiores curiosidades também de quem nos ouve agora é quanto à questão de quando eu trabalho, qual é a carga horária, como é que funciona a remuneração. Sim, o recenseador, ele faz a sua própria carga horária, né? O edital exige um mínimo de 25 horas semanais. Mas ele não bate ponto. A gente tem uma noção de que essa carga horária está sendo cumprida através da produtividade que ele vai nos apresentar, número de questionários que ele coleta, que ele pode coletar à noite, ele pode coletar no final de semana, no turno inverso ao seu trabalho. Então o recenseador faz o seu horário, então muitas vezes ele pode ter uma fonte de renda extra, né? Porque ele consegue jogar, né, nos horários em que ele tem disponibilidade a coleta de dados, né? A remuneração se dá por produção. Quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. Ele recebe por questionário aplicado, que tem uma diferença. O amostra paga um pouco mais do que o básico, porque ele é um questionário um pouquinho mais demorado, né? A área rural paga um pouquinho mais do que a área urbana. Cada pessoa recenseada gera um valor. Então hoje os valores giram a partir de 7 até 13 reais por questionário aplicado, dependendo dessas variáveis, área urbana, rural, número de pessoas existentes no domicílio, né? Então no site do IBGE também existe um simulador, né? O candidato ele coloca o município para o qual ele pretende participar do processo seletivo. Quero participar em Teutônia. Quantas horas ele pretende trabalhar por semana, ele lança ali também no simulador, e o simulador traz uma renda estimada para ele, né? É variável de acordo com a sua produtividade e a característica da sua área de trabalho, né? Vai do esforço também de quem está fazendo a coleta. Exatamente. Paulo, agradecendo a tua presença no programa hoje, eu deixo um espaço ainda para as tuas considerações finais referente ao censo demográfico. Sim, então na segunda-feira, a partir de segunda, a comunidade começa a enxergar o recenseador nas ruas, né? Alguns serão recenseados logo, né, com certeza, talvez logo no primeiro dia já, e outros só em setembro, só em outubro, talvez em novembro. Mas em algum momento o recenseador vai bater a sua porta, né? E a gente pede então que ele seja bem atendido. Quer deixar entrar a sua casa, ótimo. Quer receber na porta, quer receber no portão, é indiferente. Vai de cada pessoa, vai de como ela se sinta confortável em receber o recenseador. Mas o importante é que ele seja recebido, né, e que o questionário seja respondido da melhor forma, né, para que a gente tenha um dado correto, atualizado, que vai servir para o planejamento dos próximos 10 anos novamente, né. Paulo, muito obrigada. Bom final de semana. Obrigado.